Sou Lana Beatrice e nesse vídeo vou apresentar para você quais são os 5 traços de caráteres e suas características que formam sua mente e moldam seu corpo. E o que pode acontecer. Quando você entende como você funciona, quais traços de caráteres você possui, sua vida passa a ser mais leve e suas ações e reações passam a ser mais conscientes. Você será capaz de entender o porquê de seus conflitos e problemas nas condições de saúde mental, relacionamento interpessoal, profissional e financeira, insistir em continuar e a partir dessa descoberta conseguir mudar essa realidade. Trata-se de uma metodologia científica que tem como mentor Wilhelm Reich, discípulo de Freud, considerado o pai da psicanálise, e foi desenvolvida a partir de uma nova perspectiva e que vem proporcionando resultados surpreendentes a partir da análise do corpo. Fica até o final, que vai valer muito a pena para você. Então vamos entender um pouco quais são esses 5 traços de caráteres ou perfis que formam a nossa mente, as 5 sensações formadas no nosso sistema nervoso. A primeira etapa de formação da mente e do corpo começa no útero com o traço de caráter esquizoide. E quem passou por uma gravidez complicada terá esse traço mais forte na mente, porque a mielinização acontece dentro do cérebro. Então, no útero, há uma relação com as percepções inconscientes do bebê, que acontece quando há algum desconforto intenso ou trauma na gestação que a mãe vem a sofrer. E sempre que o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico também se altera e faz com que o corpo dela mande menos sangue para o útero, deixando ele desconfortável para o bebê. Como o esquizoide se sentiu rejeitado naquela época no útero, ele tem a tendência a se encolher, sentir medo, ter um olhar perdido. Ele não expressa sentimentos e sim racionaliza sentimentos. É pouco afetivo, gosta muito do isolamento e tem dificuldade de contato, bem como de ser tocado. Exige respeito pelo seu jeito racional de ser, necessita de um nível lógico de comunicação. No trabalho, prefere estar no ambiente ou espaço mais isolado. Tudo que puder evitar o contato com outras pessoas faz ele se sentir mais à vontade. Não expressa emoção na fala, ao se comunicar. O corpo é bem magro, longilíneo, desengonçado, ombro levantado, lábios finos, olhar sem vida. Tem olheiras profundas e escuras. Faz de tudo para não chamar atenção e até suas roupas são as mais discretas e básicas possíveis em cores neutras. Ele próprio se acha uma pessoa estranha, como se não pertencesse a esse mundo. E ele, por pensar demais e ter muitas ideias, criou o seu próprio mundo. Como necessita de energia só para sustentar a cabeça, é ruim para comer. Quando o esquizoide se aceita como ele é, percebe que pode existir e então passa a usar todos os seus recursos desse traço, como criatividade, intuição, ideias. E se você convive com o esquizoide, você pode respeitar o seu jeito de ser, mesmo quando ele não quiser falar, não quiser ser tocado ou conversar. E quando ele resolver se expressar, respeite o seu jeito. Ao cumprimentar o esquizoide, ele prefere que seja de longe, sem beijinhos e abraços. Agora começa a fase 2 do oral, que é depois do primeiro mês e vai até o primeiro ano de vida. A mielinização desce até a região do pescoço. Essa criança vai interagir com o mundo principalmente pela boca, na amamentação. E é nessa fase que se forma o traço de caráter oral, pela falta de amamentação no peito, por parar de mamar antes do tempo ou desmame forçado ou tardio. Existem 2 tipos de oral, o oral da falta e o oral do excesso. Possuem o corpo mais arredondado. O oral da falta tem o corpo mais magro e o do excesso o corpo mais cheinho, com tendência a ficar obeso. E ambos têm a musculatura mais mole, flácida, e o oral do excesso mais macio, como um travesseiro que dá vontade de apertar. Ambos carregam uma falta, um vazio no peito, uma sensação de abandono. O olho é pequeno, meigo, tendendo a ser triste e pidão. Os ombros caídos e as pernas, quando se juntam os joelhos, têm o formato de um X. Pessoas orais são bastante sensíveis e afetuosas nos contatos. São emotivas, choram fácil
Querem um ouvido que os escute, para que possam falar sem parar, ou comida por perto para que possam preencher esse vazio comendo sem parar. Eles têm essa necessidade de estar com a boca ocupada o tempo todo, roendo unhas, fumando, bebendo, mordendo coisas. E o oral do excesso, quando na dor, pode engordar só em piscar. A comunicação é uma característica forte dos orais. Por serem pessoas mais sensíveis, se mostram mais possessivas e podem viver situações de dependência dos mais diversos tipos, como emocional, financeira, química, alcoólica e até mesmo da opinião dos outros. Costumam agir por impulso. Têm mania de começar coisas e não terminar e adoram reclamar. Os orais têm medo de se sentir abandonados. No caso oral do excesso, tem necessidade de segurar ou tocar no outro quando conversa, para evitar que a pessoa vá embora e ele se sinta abandonado novamente. O oral, quando consegue resolver suas necessidades, ele fica realizado, ele se torna independente e desperta o potencial para usar em áreas que se identifica, como a comunicação, o do cuidado com o próximo, da hospitalidade, por exemplo. Dê seu ombro caso ele queira chorar, pois o choro faz parte dele, tanto na tristeza ou na alegria. Mas não tente entender, pois muitas vezes nem ele mesmo sabe explicar o que está sentindo. Aí, a partir de 1 ano até 2 anos e meio de idade, começa a fase do traço psicopata. A mielinização desce mais um pouco, chegando na região do tórax, quando a criança, dando à criança o controle dos braços e da metade superior do corpo. Há concentração de energia na cabeça e no tórax. A criança já não está mais dependendo da mãe, já anda, fase de bem menos dependência. Nessa fase se origina o traço de caráter psicopata, quando a criança se sentiu manipulada, sentiu que só recebia amor se fizesse o que os outros queriam. Tem o formato de corpo em forma de um triângulo invertido, grande em cima e pequeno embaixo. O queixo pode ser pontudo, formando também um triângulo invertido. Nariz empinado. No caso do homem, tem o formato de um corpo mais atlético, tórax mais inflado, mas com um desenvolvimento desproporcional entre a metade superior e a inferior. Na parte de cima é maior, ombros largos, e na parte de baixo vai diminuindo, estreitando. Na mulher tem as mesmas características no corpo, em cima maior e embaixo afinando. Por ter acúmulo de energia na parte superior do corpo, se preocupa muito com a própria imagem e muitas vezes vive de aparências. Ele só parece, mas não é. O psicopata espera resultados, é articulador. A vida para ele é um balcão de negócios, sempre atento aos lucros e ganhos. Vive fazendo trocas, não sabe dar sem receber e não sabe receber sem se sentir em dívida. Tem grande necessidade de dominar e controlar. É envolvente, sedutor e manipulador. Está atento a barganhas, trocas e compensações. Ele prefere negar os sentimentos e sente prazer nas conquistas, especialmente conquistas de reconhecimento. O psicopata tem um sorrisinho de canto de boca e é comum levantar apenas uma sobrancelha quando expressa algum tipo de reação. Ter poder lhe motiva muito. O grande medo do psicopata é se sentir manipulado ou usado por outras pessoas. Botar a mão na mesa e fazer não funciona muito bem para o psicopata, ele prefere delegar. O grande poder de sedução que tem convence o outro a lhe dar ou fazer o que ele quer. Quando usa a manipulação, pode ser sedutor, autoritário e até se fazer de vítima para conseguir o que deseja. E quando ele está na dor, incomodado, faz de tudo para mostrar que é confiável. Mas quando o psicopata passa a confiar em si mesmo, ele para de se esforçar para estar sempre parecendo que é uma pessoa confiável. Porque de fato ele se torna confiável. Ele deixa de viver de aparências. Ele detecta a mentira de longe, da mesma forma que percebe em quem deve confiar. Ele é um excelente líder. Com o seu poder de racionalizar muito bem,
utiliza suas ideias juntamente com o poder de comunicação que manda muito bem, assim como o oral. Aí ele vai dominar a forma de se expressar sincronizando com sua postura corporal. Dessa forma, ele favorece numa venda, negociação e articulação. Continua fazendo trocas, mas agora que beneficiam as duas partes. Mostre-se confiável para o psicopata. Não minta para ele, faça ele perceber que ele pode se emocionar, se sentir relaxado, tendo controle de si mesmo. O quarto traço de caráter que está registrado em nosso sistema nervoso agora é o masoquista. Por volta de 2 anos e meio a 3 anos e meio, fase do desfraude. Assim como o psicopata, não vá se espantar com os nomes, achando que são referência àqueles personagens de TV, ok? Agora, a mielinização é na região lombar, perna, quadril, fase que a criança tem mais controle nessa região. A energia se concentra por todo o corpo, mas é acumulada. A criança se sentiu humilhada por algo que ela colocou para fora, que pode ter sido fezes ou palavras, expressões, choro, pelas quais ela foi criticada, gerando a dor da humilhação. Então, o masoquista tem o corpo estruturalmente pesado, composição mais quadrada, com forte desenvolvimento muscular, pescoço curto e grosso, coxas e canela bastante musculosas, seguindo como um tronco de árvore, e com a impressão que está carregando um grande peso nos ombros. Tem as nádegas contraídas para dentro, como se estivessem trancadas. No olhar, há simpatia, às vezes sofrido de tanto carregar emoções e não soltar. Exige segurança nas coisas para si. Entende os outros com extrema empatia, a ponto de trazer para si o problema e o erro do outro, se responsabilizando por tudo. Guarda tudo dentro de si. Não é de delegar e é uma pessoa desconfiada. Demora para formar vínculo e partilhar seus problemas. É uma pessoa confiável e espera que os outros retribuam esta confiança. Acumula muita raiva e por vezes não se permite botar para fora e tem dificuldade de expressar o que está sentindo e lá no fundo tem medo da liberdade. Esse acúmulo pode ser tão grande que ele sempre parece que está a ponto de explodir. Mas quando não aguenta mais segurar tantas emoções reprimidas, pode explodir para colocar a raiva para fora, se tornando até agressivo. Tem prisão de ventre, é bastante perfeccionista, por vezes metódico, se esforça muito para parecer, aliás, para ter pouco reconhecimento e levando para o lado profissional, é muito esforço para ser pouco remunerado. O masoquista pode ganhar sua liberdade quando percebe que pode escolher olhar para si, sem ter que agradar primeiro aos outros. Quando o masoquista para de se preocupar em agradar os outros, ele pode seguir o seu caminho e ser livre para usar todo o seu potencial, sendo um ótimo planejador, atento aos pequenos detalhes, cauteloso, paciente e executor, sempre disposto a fazer acontecer. Prefere a rotina, a consistência e de ser organizado. Você pode ajudar o masoquista estimulando a fazer atividades que relaxem a mente, a fazer exercícios físicos ao ar livre, a cantar e extravasar, conversar ou até mesmo dar socos no saco de pancadas. Ok? E agora vem o último traço de caráter que se forma, que é o traço de caráter rígido. Acontece entre 3 anos e meio a 5 anos aproximadamente. Se desenvolve na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, nos órgãos genitais, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas, que até aquele momento a criança não tinha. A criança sofreu uma decepção e sentiu traída, excluída ou trocada pelo genitor do sexo oposto. Pelo fato de ter se dividido na infância, o rígido pode ter dificuldade nos relacionamentos. Pode se entregar tudo pela metade. Pode ter 2 ou mais empregos, hobbies e até mesmo relacionamentos. Porque para uma pessoa pode entregar o seu amor e para outra a sua sexualidade. Se a criança deixou o amor com o genitor do sexo oposto lá na infância,
A menina com o pai e o menino com a mãe, em um relacionamento, vai entregar somente a sexualidade. Se alguém ocupar o lugar do genitor no coração do rígido, por exemplo, se o parceiro ocupar o lugar do pai no coração da mulher, e se a parceira ocupar o lugar da mãe no coração, aliás, no lugar do homem, eles entregarão todo o seu amor nesse relacionamento, mas podem não conseguir entregar a sexualidade buscando fora. Que fique bem claro que isso não é regra e que pode nunca acontecer. Aparenta muita energia, força e disposição física por todo o corpo, mas para que o rígido traia, ele precisa estar na dor, ou ele pode ser fiel e pode criar uma competição imaginária, querendo sempre ser melhor que alguém que por vezes nem existe. Os rígidos são belos, podem ter músculos bem definidos, corpos com curvas, uma bela estética, músculos rígidos, bumbum empinado e coluna ereta. Olhos e boca bem desenhados, um olhar sedutor e expressa vida. Se preocupa muito com a beleza. São pessoas extremamente exigentes consigo mesmas, têm motivação de executar para ser o melhor, o mais bonito, o mais perfeito e por isso também exigem perfeição dos outros e da vida. Nada é bom o suficiente para eles. Outro ponto dos rígidos, com um percentual muito alto na mente e no corpo, são competitivos ao extremo. Estão sempre buscando alguém, um adversário à altura. São perfeccionistas e acham que precisam ganhar o tempo todo. Eles adoram holofotes. Querem estar no controle de tudo e por vezes sentem dores de cabeça, bem como possuem grande concentração de energia sexual e que, se não descarregada, também pode causar essas dores de cabeça. Tem medo de perder. Quem tem um traço rígido alto também tem medo de ser trocado, traído ou excluído das relações. Quando o rígido decide entender que não precisa da aprovação de ninguém para poder ser feliz, que ele não precisa provar que é o melhor, ele consegue se entregar e não ficar dividido em tudo. Consegue entregar seu coração para os relacionamentos, para o trabalho e demais áreas da vida, ficando lado a lado com quem está próximo, ao invés de querer ser o perfeito e ganhar em tudo. E muito importante se você quiser ajudar um rígido, faça ele entender que jamais se permita fazer o papel de pai ou de mãe num relacionamento amoroso. E diga a ele que não precisa ser forte o tempo todo e estar no controle de tudo sempre. E que errar é humano. E que ele pode refazer, recomeçar e se reinventar sem ficar na agonia que está perdendo tempo. Talvez você tenha se identificado um pouco com cada um. Uns mais até que outros, né? Todos nós temos os 5 traços de caráter, mas 2 ou 3 são mais predominantes em nós. De repente, os que você mais se identificou são os seus predominantes e que tiveram mais impacto na sua infância. Quando você se permite entender que existe algo mais profundo que acontece em nosso corpo e que tem total influência em nossa saúde mental e física, em nossa forma de agir e se comportar, fica muito mais fácil você entender o seu funcionamento e como funciona o outro também. E isso te permite melhorar os seus relacionamentos, aumentar as suas vendas, encontrar o seu caminho profissional. E se você gostou desse conteúdo, indica a um familiar, um amigo e se inscreve lá no canal do YouTube, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Entra para o meu grupo do Telegram, que lá eu posto conteúdos exclusivos, e me segue no Instagram. Espero que tudo isso tenha feito muito sentido para você. Um abraço!